Fala família, tudo bem? Vim hoje gravar mais um vídeo aqui, trazendo um pequeno resumo do que aconteceu aqui no lugar de adoração, tá bom? Hoje a palavra foi ministrada lá no capítulo 8 de 1 Samuel, vou estar lendo para vocês. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Bezeba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você quem rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandante de 1000 e outros como comandante de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as suas filhas, as filhas de vocês, para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e dos olivais, e dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e a colheita das uvas, e os seus oficiais, e o dará para os seus oficiais e seus criados. Também tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos um rei, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu, atenda-os e diga-lhes, e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, voltem cada um para a sua cidade. Está aqui, amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor vem nos falar desse momento bem decisivo na história de Israel. O Senhor, ele era o rei. Era o Senhor quem governava Israel, era o Senhor quem direcionava, era o Senhor quem dava instruções para que as batalhas fossem vencidas, a maneira como era atacado, a maneira como era planejado, tudo isso o Senhor trazia para eles através dos profetas. Só que quando os filhos de Samuel não eram capazes espiritualmente de substituí-lo, né, naquela condição sacerdotal, a Bíblia fala que aquelas pessoas, elas começaram então a desejar um rei. Elas falaram, toda nação tem, eu quero um também. E a palavra do Senhor fala que Samuel, ele ora ao Senhor, e o Senhor fala, olha, eles não estão rejeitando você não, estão rejeitando, na verdade, a mim. Porque desde quando eu tirei eles do deserto,
eles continuam fazendo um monte de coisa errada, eles continuam adorando outros deuses, eles continuam ignorando toda a lei, eles continuam fazendo o que bem quer entende, basicamente foi isso que o Senhor disse para eles. E o Senhor fala para ele, ó, adverte ele, vai adverter eles de tudo que o rei vai querer, porque não vai ser pouco. Aí ele começa a falar, ó, vai tomar suas filhas, seus filhos, vão fazer servo, vão pegar parte dos cereais, parte dos olivais, vão dar para os oficiais e tudo mais, e vocês vão ser meramente servos dele, não mais que isso. E ainda assim, aquelas pessoas quiseram. A cegueira era tanta que eles queriam um governo natural, eles queriam um governo para si, né? E não consideraram esse tanto de coisas que eles iam perder, não consideraram o preço que eles iriam pagar por ter um rei. E a palavra do Senhor vai falar que antes de Samuel, não tinha revelações, não tinha sonhos proféticos. Antes disso, teve um momento de silêncio. E a palavra do Senhor fala que quando Samuel começou a ter um entendimento, ele já era jovem, né? O Senhor o chamou, o Senhor falou para ele o tanto de coisa que aconteceria na casa de Eli, né? O sacerdote antes dele, né? O profeta antes dele. E a palavra vai falar para mim e para você que todas as coisas que o Senhor falou através de Samuel aconteceu. E essas pessoas queriam um rei, e o Senhor falou, tudo bem, vou dar um rei para eles. Eu quero falar com você o seguinte, as pessoas, é muito comum, elas gostam muito de ser direcionadas, humanamente falando. É muito comum algumas pessoas passarem a frequentar uma determinada religião e seguir bem à risca aquilo ali, né? Tipo, bem bitolado, como a gente usa às vezes, né? Elas preferem obedecer a regra da igreja, aquilo que os homens têm dito como verdade absoluta, e ao invés de ver a própria palavra. Durante muito tempo da minha vida, eu olhei muito para a religião. E durante muito esse tempo que eu estive olhando para a religião, eu não olhava para a Bíblia em si, eu não olhava para a palavra de Deus. Eu enxergava aquilo que a religião pregava para mim, sabe? Tanto que a religião com a qual eu participava, ela falava muito que a gente tem que ganhar primeiro as pessoas para nós, e depois para Deus. Depois para a igreja e depois para Deus. Essa era a direção e a instrução que a gente tinha, né? Não quero nem falar o nome da igreja aqui, que eu acho que não convém, né? Não passa mais de uma sinagoga de Satanás que arrecada muito dinheiro, a gente bem sabe disso, né? Mas enfim, o Senhor, ele vem trazendo para a gente alguns modelos na palavra dele, palavra essa que a gente devia estar lendo mais, o quanto é ruim a gente ter esse direcionamento natural simplesmente. Ah, porque o meu pastor falou, porque o meu bispo falou, porque o meu padre falou, mas o que Deus falou para você? O que o Senhor tem falado no teu coração, afinal de contas? É tão importante o que os outros dizem? Ah, mas aí você vai falar, mas irmão Adriano, Deus usa pessoas para falar com a gente. Tá, mas e você está cumprindo Mateus 6,6? Está indo no teu quarto? Está fechando tua porta? Está falando com o teu Deus? Porque a própria Bíblia também, que fala para a gente ser submisso a algumas autoridades, fala também para a gente fazer isso como primeira parte, como a primícia da nossa adoração a Deus, é o particular com Ele. Eu não posso obedecer simplesmente a uma hierarquia, né, humana e esquecer daquilo que Deus fala, que é o princípio. Adoração, eu creio assim, eu falo sempre quando as pessoas me questionam a questão do lugar de adoração, me questionam também por que eu não sou aliançado a uma igreja específica, né? Porque eu creio que o evangelho é de dentro para fora. Primeiro, eu sou cristão sozinho, com Deus, no meu particular. Depois, eu sou cristão na minha casa, com os meus pais, honrando eles, honrando a minha família. E depois, eu vou ser cristão no meu trabalho, vou ser cristão na rua, vou ser cristão em qualquer outro lugar. Mas antes disso, eu preciso ser cristão lá no particular. Não tem como eu ser um cristão verdadeiro, um cristão que leia a palavra de Deus e não considerar uma coisa tão importante quanto essa, que é a primeira parte. Buscar a intimidade com o Senhor e considerar aquilo que a Bíblia fala pra gente. Sabe, e se você continuar lendo ali, eu te convido a ler o livro de 1 Samuel, que eu tive a alegria de ler esse final de semana, você vai ver que o Senhor elege um rei para eles. E esse rei, em algum momento, ele é desprezado, porque as pessoas elas não escolheram Saul especificamente, que seria o rei eleito ali pelo Senhor, mas eles pediram um domínio, eles não pediram uma voz de Deus, eles pediram um domínio. Às vezes as pessoas confundem legalidade com a espiritualidade. Muitas vezes a gente se coloca em posição de vulnerabilidade a algumas hierarquias religiosas por conta disso, que a gente não considera o que a Bíblia fala, o que a Bíblia adverte para a gente,
Por isso que é importante demais eu ler a Bíblia, é importante demais eu acreditar no que a palavra de Deus fala, não aquilo que eu acho, não aquilo que a religião me diz, porque a religião sempre me diz que eu devia adorar as imagens, e aí? A Bíblia fala para não fazer isso. Como que faz? Quem está errado, a Bíblia ou a religião? A religião fala para mim que eu tenho que fazer votos financeiros, que eu tenho que dar um monte de dinheiro, que eu tenho que fazer um monte de coisa. Na verdade, um monte de barganha, né, que eles inventam para a gente como regra. E o que a Bíblia fala a respeito disso? Você já parou para ver? Então, por isso que é importante eu considerar o que a Bíblia fala a respeito. Se você considerar o que a Bíblia diz, você não vai cair nessas balelas. Você não vai cair nessas meninice espiritual que a gente vê por aí. Porque enquanto eu olhei para a religião, a minha vida não mudou. Enquanto eu olhei para a religião, a minha história não começou a mudar. Eu era a mesma pessoa, carnal e nada espiritual. Eu era a mesma pessoa que não tinha domínio sobre a minha própria vida, né? Mas a Bíblia fala para a gente ser sóbrio e vigilante, sempre abundante no Senhor. A gente precisa raciocinar. A conversão é pelo entendimento, não é pela emoção, não é porque foi tão bonito o culto que eu até chorei. Não é sobre ter arrepio, mas sim sobre entender que a gente se converte pela palavra de Deus. Porque nós lemos hoje no começo do culto, inclusive, o Salmo 119, a partir do verso 105, né, que fala ali, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, se eu tenho a luz do Senhor no meu caminho, que vai me guiar para o Senhor, então eu não tenho por que considerar somente uma religião, considerar somente um líder espiritual, né? Eu hoje temos hoje o lugar de adoração que ajuntamos aqui a nossa família e às vezes convidamos algumas outras pessoas, mas assim, não é o Adriano um líder, mas sim alguém que entendeu o quanto está sendo pregado errado a palavra. Ah, você é dono da verdade? Não, a palavra é a verdade, entendeu? E eu não defendo Deus não, eu defendo a palavra, porque Deus não precisa ser defendido, Ele é Deus. Você acha que eu vou defender Jesus? Ele é meu Senhor, Ele faz o que Ele quiser. Se Ele fazer assim hoje e falar, acabou teu tempo, pode ir embora. Acabou. É meu Deus, é meu Senhor, então Ele é poderoso. Eu não sou poderoso. Se porventura Ele me dá autoridade para expulsar um demônio, através de uma oração curar a vida de alguém, amém, louvado seja o nome dEle, porque eu não tenho nada para oferecer para essas pessoas. Mas se aprove Ele fazer, amém, glória a Deus por isso. Mas a questão é, o que Deus fala para mim na palavra dEle? O que eu estou acreditando? Qual fonte que eu estou bebendo, né? Ah, mas lá eles usam a Bíblia para pregar. Eu sei, pega o texto fora do contexto, gera um pretexto, te convence do errado, e você aprende errado e vai ensinar para os outros errado, ainda que é pior. Vai fazer um monte de coisa errada, porque o Senhor fala para você meditar nela de dia e de noite. Guardar a palavra do Senhor no seu coração. Se por acaso tirarem a Bíblia de você hoje, você vai saber o que está escrito aqui? Se por acaso alguém falar bem assim, olha, a partir de hoje, quem for pego lendo a Bíblia vai ser preso, vai morrer, vai acontecer alguma coisa semelhante, você vai saber o que está escrito aqui, você vai continuar pregando a palavra de Deus porque você entendeu ela? Sabe, eu vejo muitas pessoas aprisionadas na religião e o Senhor, Ele não fala sobre ser preso, fala sobre ser livre. Se a gente conhecer a verdade, ela vai libertar a gente. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade. Então, a palavra de Deus é o verbo. E Jesus, Ele se fez carne, andou no meio de nós, Ele viveu tudo que foi dito aqui na própria palavra, Ele morreu, foi ressurreto, está na glória com o Senhor e vai voltar para buscar a noiva. Então, isso precisa fomentar o meu coração. É isso que me anima a continuar pregando, falando do amor de Deus. Não importa o que vão dizer. As pessoas vão falar, nossa, mas você é muito maluco. Você muitas vezes... não faz igual todo mundo faz. Eu não preciso fazer igual todo mundo faz. Aqueles homens queriam um rei porque todo mundo tinha um rei. E aí? O que deu? Desagradou o Senhor. Não é porque na igreja tal faz assim que eu vou fazer também. Não é porque o grupo de jovem tal faz de um jeito que eu vou fazer também. Ah, vamos pintar minha igreja de preto. Ah, vamos pôr luzes, né? Vamos fazer uma gospel night fantasy, esse tanto de bobeira que as pessoas fazem. Ah, vamos fazer uma festa junina dentro da igreja. Você sabe que a festa junina adora João? A Bíblia fala pra gente adorar Jesus. Por que você vai adorar João? Entendeu? Coisas como essa que eu sou contrário, sim, questiono, sim, e eu sou um grande opositor, antagonista de algumas religiões, sim. Tem pessoas sérias, tem pessoas que são cristãos, tem pessoas que são cristãos, porém, tem pessoas que usam da própria palavra para perverter a palavra. Pega um texto, fora do contexto, e gera um pretexto, te convence a alguma coisa. E deixa eu te falar uma coisa, eu não estou aqui para te convencer a nada.
Não estou falando para você deixar a tua igreja de maneira nenhuma, estou falando para você ir para o teu quarto e falar com Deus. É isso que eu estou te falando. Porque uma vez eu entendi que era assim que funcionava. Antes ninguém tinha coragem de falar para mim, olha, começa assim, ó, vai pro teu quarto, fecha a tua porta. Eu precisei encontrar na palavra e entender. Eu falei, olha, peraí, por que ninguém me disse isso antes? Por que isso não era a minha realidade? Esse tempo todo que eu fui religioso. É tanto que um tempo eu deixei de caminhar e fiz um monte de besteira e perdi muito da minha história. Perdi muito, mas muito mesmo. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, voltaria, mas não posso. Ah, mas você não restabeleceu a sua vida ainda, porque eu estou pagando um preço pelo meu erro. Não pense você que não vai ter consequência, porque vai. A minha história hoje, ela é pedaços do que sobrou de uma história anterior. Hoje eu pago um preço alto pelo erro que eu cometi. Então eu preciso entender que ainda que eu me converti, eu vou pagar um preço. Ah, mas dizem que você entra na igreja, você se converte, você vai ter tudo, né? Não está na Bíblia, não. É só porta aberta, é só chave de vitória. Como assim? A Bíblia fala, tendo que comer, o que vestir, nisso estejas contente. Por que eu vou ter que ter tudo? Vou ter que ser próspero? Sabe o que é a prosperidade? Deixa eu falar uma coisa que eu acho sobre prosperidade. Prosperidade não é sobre ter tudo, é não sentir falta de nada. Hoje eu me considero uma pessoa próspera. Louvado seja o nome do Senhor. Não me falta o pão na minha casa, não me falta comida. Eu tenho que vestir. Sabe, o Senhor tem me dado condições de pagar as minhas contas e dar um bom testemunho de contas pagas, porque tem pessoas que se acham super espirituais e tem o nome sujo. Faz gato na luz, faz gato na água, compra Sky Gato. Tudo isso não é certo. E aí, onde está a tua espiritualidade? Deus, ele quer um povo que dependa dele, que tenha ele como rei. Enquanto você se achar bom o suficiente, você vai pagar um preço gigantesco lá na frente, porque você vai dar com a cara no muro e corre um sério risco de não ouvir vinde bendito de meu Pai e sim afasta de mim que eu não te conheço. Sabe, eu falo isso para vocês de uma maneira descontraída, mas com muito temor. Jesus, ele veio, ele fez a parte dele, ele morreu por mim e por você, e você vai ler lá na palavra do Senhor, no capítulo 17 de João, se eu não me engano, o Senhor orando pelos que crerão, fala de você e fala de mim. Então, quem te convence é o Espírito. Ele convence você da justiça, do juízo e do pecado. E ainda que eu passe a noite inteira falando com você, ainda que você vai ver esse vídeo várias vezes, eu não te convenço, mas a palavra te convence, o Espírito te convence da justiça, do juízo e do pecado. Então que você possa ter essa curiosidade, talvez, se você não teve essa experiência ainda, de ir para o quarto e falar com Deus, mas seja sincero com Ele, sabe? Tem vezes que eu entro no quarto e não sai palavra nenhuma, eu só choro. Tem vezes que eu entro Eita, não vou chorar. Eu entro no lugar de adoração aqui, que fica na minha casa, e eu não sai palavra nenhuma, às vezes só choro mesmo, porque humanamente falando a gente é muito, muito fraco, a gente é muito vulnerável muitas vezes, e a gente se permite correr alguns riscos, e Deus, ele quer te colocar no lugar seguro, sabe? A sombra do Onipotente. Só que às vezes a gente mesmo resolve nos colocar em vulnerabilidade, nos colocar em uma posição fraca. E o inimigo das nossas almas, ele é astuto. Não pense você que você é mais forte que o diabo, que você não é, tá bom? O Senhor é, você não. Ele convenceu um terço dos anjos a atrair a Deus. Então não pense você que você é melhor que ele, que você é mais forte que ele, porque você não é não, tá? Para o Senhor você é melhor, você é importante, mas ele é forte. Ele faz o mal e continua fazendo. A vontade dele é te levar para o inferno. Por quê? Porque ele não tem mais acesso aos céus. A Bíblia diz que ele vai ser jogado. Ele não está no inferno ainda, tá? Se te contaram isso, está mentindo, porque ele não está lá. Ele vai ser jogado lá ainda, conforme Apocalipse nos fala, tá bom? Mas o fato é que ele é astuto. Se ele encontrar a casa vazia, ele vai trazer mais 7 com ele. Nós somos a casa espiritual. Se você for liberto e deu mancada de novo, você está dando legalidade para o inimigo outra vez fazer o que bem quer com a tua vida. Então, que fique essa palavra no teu coração, sabe? Aquele povo queria um rei, mas na verdade já tinham, só não tinham considerado, só não enxergaram como rei. Então que você possa ter o Senhor como rei, único Senhor da tua vida, suficiente para te guiar, para te levar a um nível de intimidade com Deus que só Ele pode trazer. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, esse é o ponto. Que o Senhor te abençoe e te dá um entendimento disso, tá?
Eu oro para que o Espírito Santo de Deus se revele e testifique no seu coração. Seja como a igreja de Bereia, tá? Paulo pregava, eles iam lá na Bíblia. Paulo dizia, eles iam lá na Bíblia. Então, se você ouvir essa mensagem hoje, nós lemos sobre o capítulo inteiro de 1 Samuel, no capítulo 8. Então, faça isso também, lê o livro inteiro, vai lá no 2 Samuel também, entenda o que está escrito aqui, porque eu não posso salvar você, eu só posso salvar a minha vida através da minha consagração pessoal. A salvação ela é individual, intransferível, então eu não posso fazer nada por você, mas você pode fazer algo por você. Jesus ele te deu acesso à salvação, ele não te salvou, ele te deu acesso a você entender a palavra, ler essa palavra e fazer dela um estilo de vida. Que o Senhor te abençoe, que Ele realmente testifique no seu coração essa mensagem. Eu oro para que a vontade dEle se cumpra na tua vida também, tá bom? Um forte abraço para você. Se você quiser compartilhar com alguém que você gosta, amém. Deus te abençoe, viu? Um forte abraço.